O Sol não é a estrela mais brilhante, maior ou mais misteriosa de nossa galáxia. Mas para nós, ele ainda é a estrela mais importante. Pois sem o Sol, não haveria vida na Terra. Olá, pessoal! Desde há muito tempo, as pessoas já reverenciavam o Sol. Todos adoravam o Sol, construíam templos do Sol, criavam canções religiosas e faziam oferendas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Nesse vídeo, nós não vamos tratar das crenças antigas, mas sobre nos distanciarmos das crenças religiosas e começarmos a estudar o Sol por meio de instrumentos de observação. Mas o que será que foi descoberto? E aí, ficou interessado? Então, hora de começar! O olho e as manchas solares. É muito difícil estudar o Sol. Primeiramente, é proibido olhar diretamente para o Sol através de um telescópio comum. Na astronomia, existe uma piada de humor negro que dizem que somente é possível observar o Sol através de um telescópio 2 vezes na vida. Uma vez com o olho direito e a outra com o olho esquerdo. Além disso, como a luz solar fica praticamente bloqueada pela atmosfera terrestre, muitos dados só podiam ser coletados no próprio espaço. Mas não vamos adiantar muito o assunto. As pessoas já sabiam há muito tempo que o Sol não é o transporte dos deuses. Por exemplo, os místicos romanos neoplatônicos, como o imperador Juliano, costumavam ridicularizar aqueles que interpretavam os mitos de forma literal e não como metáforas. A imagem do Sol que os antigos cultos tinham era obviamente simples, mas ninguém duvidava que o Sol fosse um corpo celeste resplandecente. Por exemplo, o antigo filósofo grego Anaxágoras deixou escrito que o Sol é maior do que o Peloponeso. Ou seja, não havia dúvidas de que o Sol era grande. Mas provavelmente, Anaxágoras não tinha noção do quanto realmente era grande. Com certeza maior que aquela pequena península da Grécia e maior que a própria Terra inteira. Aliás, é tão grande que nem se compara. Há muito tempo já se tem conhecimento de que o Sol possui manchas solares. Por exemplo, já existiam referências sobre as manchas solares em textos chineses antigos, e em 1128, um monge inglês medieval chamado João de Worcester esboçou com sucesso a mancha solar. Acredita-se que tanto esse monge quanto o escritor chinês observaram o Sol durante o nascer e o pôr do Sol, quando é relativamente mais fácil de enxergar a olho nu. Pesquisas sérias sobre o Sol começaram no início do século XVII, com 2 grandes astrônomos italianos, Galileu e Benedetto Castelli. Eles montaram um telescópio em frente a uma folha de papel e estudaram sua projeção. Este é o método mais simples de observação do Sol, que ainda é usado por astrônomos amadores até hoje. Também em meados de 1611, Christoph Scheiner, da Alemanha, inventou o primeiro helioscópio. Ele teve a ideia de substituir o vidro normal dos telescópios por um vidro colorido ou fumê. E isso tornou possível a observação do Sol diretamente, sem prejudicar a saúde. Combustão e luminescência. Por quase 3 séculos e meio, o método utilizado para estudar o Sol não diferia muito do método de Galileu, Castelli e Scheiner. Levou muito tempo, mas com a ajuda de helioscópios e cálculos, conseguiram obter informações básicas que podem ser encontradas em qualquer livro de astronomia atual. Por exemplo, em 1672, pela primeira vez, calcularam quase que perfeitamente a distância do Sol até a Terra, com um erro de apenas 10 milhões de quilômetros. No início do século XIX, tornou-se possível estudar a luminescência do Sol em vários espectros, e as linhas de absorção foram descobertas por Wollaston e Fraunhofer. Na mesma época foi descoberto um novo gás, o hélio, que é abundante no Sol e nos planetas gasosos gigantes, mas quase inexistente na Terra. Também em 1845 o Sol foi fotografado com sucesso pela primeira vez, com suas manchas solares claramente visíveis. Cientistas também debateram durante muitos anos como ocorre a combustão no Sol. A primeira teoria apresentada foi de que o Sol é continuamente aquecido em razão da queda de meteoritos. Mas essa teoria foi logo descartada por estar muito distante da razoabilidade. Então, em meados do século XIX, 2 grandes físicos, Kelvin e Helmholtz,
propuseram a teoria de que o Sol se aquece devido à contração de sua própria massa. Essa teoria permaneceu como correta por quase 100 anos, mas com o tempo, com o surgimento de novos dados, houveram diversas contradições. De acordo com esse modelo, a idade estimada do Sol era de no máximo de 20 milhões de anos. Mas Darwin provou que algumas formações tinham pelo menos 300 milhões de anos. E, finalmente, os cientistas chegaram à conclusão correta. O mecanismo de aquecimento por contração realmente existe. Esse mecanismo faz com que as estrelas brilhem ao nascer e faz com que os planetas adquiram um núcleo quente. Mas não há relação com a luminosidade ou combustão do Sol. O Sol, como todas as demais estrelas, queima por meio de reações termonucleares em seu núcleo. Esta hipótese foi proposta por Rutherford na década de 1920 e desenvolvida por outros cientistas. É esta a teoria aceita atualmente, aliás, não mais considerada uma hipótese, mas sim um fato verdadeiro. Satélites e sondas. Em meados do século XX, quase tudo o que era possível conhecer do Sol através da observação da Terra com a tecnologia da época já tinha se esgotado. Após isso, felizmente, iniciamos a época da era espacial. Consequentemente, começaram novas pesquisas sobre o Sol. As primeiras sondas espaciais projetadas para observar diretamente o Sol foram as famosas Pioneer 6 a 9. Uma de suas principais missões era investigar o vento solar, que na época não era muito conhecido. A sonda Pioneer 9 foi a que operou por mais tempo, de 1968 a 1983. Na década de 1970, as sondas espaciais Helios e Skylab aproximaram-se do Sol até o periélio da órbita de Mercúrio e conseguiram fotografar o Sol de perto. O que mais chamou a atenção nas pesquisas das sondas foi a coroa solar. A coroa solar é uma das partes mais misteriosas da atmosfera do Sol, com temperaturas que podem chegar a 20 milhões de graus, mas bem fina. Estas sondas conseguiram descobrir uma região da coroa com temperatura e densidade baixa, conhecida como buraco coronal. Buracos coronais são formados quando parte do plasma solar é liberado no espaço por diversas tempestades magnéticas e se tornam parte do vento solar. Desde então, outras sondas continuaram investigando a coroa solar, mas todas tinham uma grande deficiência. Como todas as sondas estavam observando do plano da eclíptica, não conseguiam observar a região polar do Sol. Este problema foi solucionado pela sonda espacial Ulysses, lançada em 1990. Inicialmente, a sonda Ulysses se aproximou de Júpiter para executar uma assistência gravitacional, para depois se dirigir ao Sol. Com isso, conseguiu analisar o Sol em ambos os polos e descobriu muitas coisas interessantes. Por exemplo, foi descoberto que a magnetosfera do Sol é muito mais complexa do que imaginavam anteriormente. Também foi descoberto que o vento solar é mais fraco nos polos do que no Equador, mas o motivo disso ainda não é conhecido. Várias sondas foram enviadas após a sonda Ulysses, tendo fornecido outras informações sobre a coroa solar. Mas, infelizmente, muitas questões ainda permanecem sem esclarecimentos. Por exemplo, apesar de diversas sondas terem como objetivo principal a análise da coroa solar, não descobriram o porquê dela ser tão quente. Partes da coroa podem chegar a cerca de 15 milhões de graus Celsius, o que a torna possivelmente mais quente do que o próprio núcleo do Sol. Ainda são necessárias muitas pesquisas para responder a essas perguntas. Chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Existem ainda outros mistérios sobre o Sol. Por exemplo, existe um que chamam de paradoxo do jovem Sol fraco. De acordo com alguns cálculos, no período pré-cambriano, o Sol não gerava calor suficiente que pudesse gerar água na Terra. Mas essa questão, como envolve detalhes sobre o Sol e a Terra, merece um vídeo próprio sobre esse tema. O que você acha? Se alguém se interessou, faremos um vídeo sobre isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais. Nós contamos com a sua colaboração. E chegou a hora da gente se despedir. Mas em breve estaremos de volta. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.